Fala pessoal, boa noite! Vamos lá, mais uma live coach. Não é somente uma live, é uma live coach. E aí galera, vamos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando galera. Hoje nós temos um tema bem interessante, bem pertinente para a gente falar, hein? Então, bora chegando, vamos, que nós vamos destrinchar, essa é a palavra, esclarecer, essa é a palavra, esclarecer. Hoje nós vamos esclarecer um pouco sobre coach, vamos esclarecer um pouquinho sobre psicologia, vamos esclarecer, vamos orientar, vamos complementar, tem bastante coisa interessante para nós falarmos hoje. Então aproveita aí, já clica aí no coraçãozinho, clica no aviãozinho, já convida a galera, já convida seus amigos, já convida pessoas que de fato precisam estar aqui e receber esse conhecimento. Então nós vamos iniciar agora. Eu já recebo uma amiga sensacional para nós falarmos de coach, falarmos de psicologia. Tema bem interessante, a gente quer fazer um bate-papo aqui bem interessante com a sua participação. Já separa aí a sua pergunta, já manda convite para a galera, aproveita e convida a galera. Vamos lá, Heloísa, boa noite, Camila, bem-vindos, Daiane, bem-vindos. Opa, a galera tá chegando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Ótima noite para vocês. Vamos discorrer sobre um tema aqui muito pertinente, hein? Já vamos clicar aí no curtir, vamos clicar no aviãozinho, convide seus amigos e vamos que nós temos aqui um bom tema para destrinchar e a gente quer a participação de vocês. Oi Heloísa, oi Camila, abraços, abraços, minha mãe tá aí também. Abraços pessoal, olha minha mãe aí. Vamos lá gente, convide seus amigos, eu já vou chamar a Lilian para ela entrar e participar com a gente, se apresentar e sobre psicologia, onde um ajuda o outro, onde um complementa o outro. Vai ser um bate-papo bem interessante. Eu quero ter muita participação de vocês. Lilian, bem-vinda. Olá, Tudo bem? tudo ótimo com Boa você. noite, bem-vinda. Nossa live tão Boa noite. esperada, Pois é, tão esperada, né? Já estou falando com estamos você esperando. há bom tempo. Desde, Verdade. acho que já tem essa live na mente aí, desde que eu estava procurando alguém, e aí vão já lembrar aqui onde eu te conheci. Até coloquei um vídeo essa semana, Isso, eu vi lá, fazendo compartilhei. um TBT aí. Eu conheci a Lília num programa de TV que nós participamos juntos na Rede Super. Foi no início desse ano, né? Foi no início Foi, desse ano. foi. É que esse ano já aconteceu tanta coisa que parece que foi já o outro ano. Pois Foi o é. outro ano. Um ano antes Não, da foi no início pandemia, de... o outro ano depois da pandemia. Verdade, verdade. Mas foi Mas foi muito bem no bom início do ali ano mesmo. mesmo. Exatamente. E ali mesmo, acho que já começou um pouco disso, né? A gente, dois profissionais, um coach, uma psicóloga, falando de um tema empresarial. E de fato Uhum. tinha campo, a Lília discorreu muito bem, eu consegui colocar outros temas pertinentes e a gente somou a um tema, né, Lília? Juntos nós somamos ali a um tema. Sim, Então é isso sim. que a gente quer deixar Foi claro muito aqui. agradável. Exatamente, é isso que a gente já quer deixar claro aqui. Nós não estamos aqui para falar mal do coach, nós não estamos aqui para falar mal da psicologia, nós não estamos aqui para fazer uma competição. Pelo contrário, Sim. né? A Lília vai se apresentar, e vocês vão ver, a psicóloga tem uma formação em coach, eu sou coach, estou fazendo uma pós em psicologia. Então, nós estamos aqui para dizer, esclarecer e ver quanto um pode complementar, um pode ajudar o outro e somar. Assim é na vida. Desde que eu conheci a Lília, a gente já colou, né, Lília? A gente participa de um grupo aí Sim. de engajamento, de network, não é? Uhum. Tem gente de tudo, cabe, tem espaço para todo mundo. Então, eu quero que você que me segue aqui, antes da Lília se apresentar, e eu também me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, eu quero que você já. Eu vou fazer isso aqui também, a Lília vai fazer também. Vou fazer um convite para você que está online aqui. Ó. Nós vamos clicar no aviãozinho, eu vou fazer junto, a Lília também. Nós vamos
convidar pelo menos uns 10 amigos aí, que você acha interessante. Agora seja estratégico, viu, galera? Seja estratégico, porque convida aqueles amigos que de fato precisam ouvir, entender, saber, entrar. Então, vamos lá, convida essa galera aí, que eu acho que vai ser bem interessante, talvez mais de 10 aí, ó, se você quiser convidar, chama geral, chama geral para participar, vamos lá. Ó, tô convidando aqui gente pra caramba. Aí, ó, foi. Por quê? Bons conhecimentos a gente precisa dividir. Bons conhecimentos nós precisamos compartilhar. Ok? Convida aí, clica nesse coraçãozinho para a gente subir essa live para o máximo de pessoas verem. E quero passar a palavra para a Lília. Lília Lima, psicóloga, vai apresentar um pouco sobre ela, sobre o trabalho que ela faz. E aí, Lília, eu já quero que você já chuta já começa chutando a bola. Já se apresenta e já quero que você fale um pouquinho sobre psicologia. Eu estava conversando com a Lília, né, um pouco antes. E tem muita gente que tem dúvida sobre coach, mas às vezes tem muita gente que tem dúvida até sobre psicologia. Porque Sim, claro. né, nunca precisou ir no psicólogo, aí você mais pergunta ele, mas você sabe o que um psicólogo faz? Não. Acho que é coisa de doido, né? Psicólogo é coisa de doido, terapia é para doido, psicólogo é Uhum. para doido. Não, gente, Verdade. vamos lá. Até Vamos hoje a gente ouve esclarecer. isso, você acredita? Oi? Até hoje a gente ouve Até muito hoje, isso. né? Olha Até só, a gente está hoje. num mundo tão moderno, tão conectado, e até hoje a gente ouve. Estão conectados. Até hoje, estão conectados. E tem Né? também a questão do medo também, né? E a questão do estigma que a psicologia criou, principalmente no nosso país, né? Mas É, enfim, vamos lá. Como o Erickson já disse, eu sou a Lilian Lima, psicóloga, pós-graduada, já nos faltando dois dias para acabar em terapia cognitivo-comportamental, né? tá Estão tendo só acabando. mais 2 sábados de aula para comemorar 1 ano e meio de pós. Já fiz vários cursos na área da psicologia, sempre me apresento no Instagram, né? Sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou amante da vida, né? Eu acho que é o mais importante de tudo. Ser mulher, né? Que para mim assim é um prêmio, né? Então isso assim me ajuda muito na minha vida, nas coisas que eu escolho fazer. E fiz coaching em 2014 na Sociedade Brasileira de Coaching. Naquela época estava um boom danado, né, do coaching, estava começando aqui no Sim, Brasil com sim. muita força, 2013, 2014, né? E surgindo como uma ferramenta, né, que ajudava as pessoas a ter um melhor desempenho, né? E aí eu também achei interessante, iria agregar, né, na psicologia. E aí eu fiz 2 formações em coach lá em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte não tinha curso ainda, e Olha aí. aí eu fiz lá em São Paulo. 2013 e 14, né? Tão recente, não tinha aqui em Belo Horizonte. Depois disso é que surgiu no IBC, né? Acho que foi o primeiro a trazer o Sim, coaching aqui para sim, Belo exato. Horizonte. É. Depois surgiram outras escolas, né? Mas a Sociedade Brasileira de Coaching fica em São Paulo. E aí eu fiz vamos dizer assim, são 2 formações lá, né? Em Personal e Professional Coach e o Positive Coach. Mas já sou psicóloga também desde 2012. Eu sou formada desde 2012. E de lá para cá, só aprimorando. Tanto numa área como em outra. Muito bom. E o que é psicologia, Lília? Vamos. Ah, meu Deus! Sei não, peraí que eu vou procurar aqui. Abre o Peraí, livro vamos aí. consultar um psicólogo. Abre o livro aí. Abre um livro aí, né? Então, essa psicologia, né, a gente fala dela há tantos anos, a gente ouve sobre a psicologia há tantos anos, né? E ainda hoje a gente encontra no consultório pessoas que falam assim, eu vim aqui porque meu médico mandou, né? Eu vim aqui porque o psiquiatra recomendou, porque hoje em dia a gente já tem assim, até o ginecologista, o nutricionista, todo mundo recomenda a psicoterapia, né? Como sendo uma vertente essencial na nossa vida hoje. Mas até pouco tempo isso não era uma coisa tão divulgada, né? E a psicologia, ela está com a gente
desde a época dos gregos, desde o egípcio antigo, né, já se falava em psicologia, já se estudava a mente, já se estudava o comportamento humano, né? E de lá para cá, ela vem cada vez mais tomando espaço, cada vez mais mostrando a sua importância, né? Que nós somos seres biopsicossociais, né? Nós não somos mais aquele ser só fisiológico que a medicina tratava, né? Ah, você tem uma dor aqui ou ali, vamos tratar esse membro ou outro e está resolvido. E a gente sabe que isso não é suficiente, né? A gente precisa ir a fundo o que acomete tantas doenças, tantos adoecimentos, tantas tristezas, né? Acerca do ser humano. Sim. Agora, com psicologia mesmo, como ciência, ela veio acontecer bem já no século XVI, 1800, século XVII, né? Na Alemanha, 1820 por aí, é que ela se consolidou mesmo como uma ciência na Alemanha, né? Pelo Wundt, né? Então, ela se consolidou como ciência lá nessa época. E de lá para cá a gente tem também, né, uma herança muito positiva da psicanálise, que veio ajudar a psicologia a se consolidar também, né? Nosso querido Freud nos ajudou muito, né? E todo mundo pensa em psicologia, pensa em Freud, né? A verdade é essa, né? Sendo que a psicanálise é um braço da psicologia, né? Mas enfim, como você mesmo disse, nós não estamos aqui para brigar, olha, psicanálise ou isso ou aquilo, não. Tudo vem somar, né, o Erickson, na tentativa de melhorar o ser humano. Exatamente. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho também do coach e como ele surgiu. Né? Para quem não me conhece, talvez eu sei que tem muitas pessoas aqui que acompanham a Lília. Eu sou Erickson Albuquerque, sou coach, fiz uma formação antes em administração, depois fiz uma formação em coach e agora fazendo uma pós em psicologia. Que eu entendi em um determinado momento que, por mais que eu sou um coach hoje especializado em empreendedorismo, em carreira profissional, muitos, mas muitos clientes com problemas mentais. O problema, muitas vezes, eram mentais. O problema, muitas vezes, era com as suas emoções, né? E automaticamente refletir no comportamento que estava ali 8 horas ou 12 horas no seu empreendimento, no seu trabalho. Então, até hoje é assim. Então, para eu entender um pouco mais, para eu ler, fazer uma leitura um pouco maior dos meus clientes, eu estou e fui me aprofundar um pouco na pós em psicologia. Mas coach, né, que é uma palavra aí inglesa e que a gente, né, tem muita gente que se fala muito de coach, mas não se entende muito do coach. Coach surgiu no século XVI, onde nós vimos ali carruagens, né, carruagens luxuosas sendo construídas. E por que carruagem, Edson? Não dá para eu falar assim, eu trabalho com processo de carruagem. Mas por que carruagem? Calma, mas vai vir a história. Vamos lá. Na verdade, tem a ver com o nome da cidade, né, Erickson? Tem a ver com o nome. Ela é uma palavra que surgiu na Hungria. E a cidade se chamava Cox, na verdade, né? Cox, se eu não me engano. Cox era o nome da cidade. Na Hungria. Gente, porque o primeiro meio de transporte que tirava um homem de um lugar e levava um homem para um outro lugar. Então, ele tirava um homem de um lugar, levava um homem para outro lugar. Assim como o carro faz hoje, como o avião faz hoje, outros meios de transporte, mas foi aquele primeiro meio de transporte. Então, conduzia pessoas. E é muito como o coach trabalha, né? O ponto A e o ponto B, o estado atual, o estado desejado. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Então, o coach vai trabalhar muito isso. Claro que isso depois foi aprofundando muito em Oxford, na Universidade de Oxford, onde começou a pegar essa palavra do coach, né, técnico, traduzindo hoje, treinador, e aplicar isso, né, para os professores que estavam ali, mestres, para ajudando no desempenho de provas, de competições. E eles viram que isso dava resultado, né? O método que estava sendo usado, né, Erickson? Era um método rápido e eficiente. Começou a ter resultado e aí começou a pegar, né? O coach. Sim. Começou a pegar. A gente vai ver isso muito em filmes, né? Até hoje, os filmes americanos aos mestres, aos treinadores como coach. E
e traduz bem também como é o profissional coach é. Então, existe a palavra coaching, que é esse processo de desenvolvimento, né, que nós possamos até brincar, é o PD, processo de desenvolvimento Uhum. humano, profissional, empresarial. E tem o coach, é onde a gente freia e não tem o ING. Coach é o técnico, é o treinador, é aquela Uhum. pessoa que, né, foi lá e fez uma capacitação e conduz o seu cliente ou o seu coach, como é chamado, né? Tem essa diferença aí, é usado o coach ou o seu cliente para um processo. Não, esse processo de desenvolvimento em uma área específica que ele quer, com ações, com prática. É Uhum. como coloca para andar mesmo, né? Aí num sentido prático. Né? Não que a psicologia Sim. não vá fazer isso, mas no sentido prático. Vamos pensar na carruagem, né? Ele sai daqui e tem que ir para cá. Então, carruagens têm que se Uhum. mover. Então, Uhum. envolve uma ação, envolve um prazo. Porque se eu ligar para a Lília e falar, Lília, você vai vir para o almoço? Aí a Lília, sim, você está vindo de quê? De carruagem. Mais ou menos que hora você chega aqui? Então, a Lília, mais ou Uhum. menos, me dá um prazo. Então, o coach vai trabalhar Sim. muito com isso, né? A Lília está saindo agora, às 8, e ela chega aqui mais ou menos às 9, que ela está vindo, tá vindo de carruagem. Ela vai pegar um trânsito bom. Então, estou sendo bem conduzida por um coach. Lembrando isso, Exatamente. Vai ter lá um né? coach conduzindo ela. Então, tem um prazo, né? Geralmente a Lília vai me informar o horário que ela está saindo e o horário que ela está chegando. Então, o coach vai ter essa diferenciação de prazos, metas, né? E por aí vai. Né, Uhum. Lília? Sim, sim, sem Então, dúvida. em que. Vamos lá, eu vou falar passar para você e depois eu vou dizer também. O que uma formação em coach, até porque, gente, lembrando, aqui, como eu disse no início, nós não queremos aqui criar uma competição, nós não estamos falando aqui que o coaching é melhor que a psicologia é melhor que o coach. Olha só, nós temos aqui uma Uhum. psicóloga formada em coaching, tem aqui um coach com um pós-psicologia. Então, nós estamos aqui para nos unir cada vez mais e uma forma de eu e Lília estar aqui esclarecendo e batendo esse papo com vocês é até uma forma de dizer que nós não aceitamos nenhum tipo de briga, não aceitamos nenhum tipo de rixas, nós estamos aqui para dizer que nós podemos cooperar um para com o outro. Né? A gente pode até criar um grupo de Sim. estudos e um ajudar o outro e entendendo até onde vai o papel daquela técnica e daquela ferramenta e daquele trabalho que cada um realiza. Então, Lília, o Uhum. que uma formação em coaching ajudou uma psicóloga? Então, vamos lá. A formação de coach, né, como você mesmo disse, essa ideia, né, de pegar uma situação, né, eu estou numa situação e quero chegar em outra, né? A psicologia conseguiria fazer isso? Sim, conseguiria, né? Com a psicologia eu conseguiria fazer isso. Mas vamos pensar que o processo de coaching, né, porque a gente está falando de processo, né? É, Processo, se você me procura para fazer um processo de coaching, é algo que é rápido, né? É algo que é sim. focado, ele tem uma ação, ele tem que ter um resultado, né? Então, na psicologia, a gente aprende a lidar, né, com as questões emocionais, com aquilo que envolve, por exemplo, que dificulta você, né, uma crença limitante, por exemplo, que dificulta com que você alcance esse objetivo. Já no coaching, a gente não foca essa ideia de que pode ter algum distúrbio, algum problema psíquico, alguma coisa que esteja comprometendo com que você alcançasse esse resultado. Né? Nós vamos focar no resultado. Né? Então, quando você pergunta assim, o que a formação em coach vem colaborar com a sua formação? Exatamente isso, porque tem pessoas que estão procurando um resultado rápido para determinadas questões, que envolve questões emocionais, sim, mas não como um processo um processo terapêutico, né? Que a gente vai envolver outras questões ali, a gente vai investigar transtornos mentais, a gente vai investigar outras questões, crenças e tantas outras coisas, né? Você tem um objetivo, precisa alcançá-lo, e aí a gente vai trabalhar em cima do que é possível para alcançar esse objetivo. Então, o coaching, ele veio muito nesse viés para mim, sabe? De repente, eu ajudar essa pessoa a conseguir um resultado mais rápido, né? Claro que é aquilo que você falou. Tem pessoas que precisam passar por um processo terapêutico. Claro, Sim, né? sim. Você não vai falar em processo de coach com alguém
que esteja passando por um processo, mesmo que inicial, de depressão, né? E isso a gente também precisa deixar bem claro, porque aí o Exatamente. processo ele não vai fluir, né? É. E eu consigo fazer essa identificação como psicóloga, né? E de repente até fazer uma mudança de planejamento ali com aquele cliente. Mas, de Sim. novo, o coaching ele veio como uma ferramenta para acelerar o processo, né? Ó, eu estou aqui como uma carruagem, né? Eu estou aqui, Lilian, e você vai me conduzir que eu quero chegar ali. Portanto, eu preciso de algo rápido. É aí onde o coaching entra. Sim, sim. E eu entendi, agora o contrário, né? Como que eu entendi o que a psicologia hoje tem me ajudado dentro do processo de coaching, né? O coaching é esse processo que vai despertar mesmo autoconhecimento, vai despertar autoconfiança, autoestima, quebra de crenças limitantes, né? Entre outros Uhum. fatores. Mas eu percebi, como eu disse aqui uma pontinha no início, por mais que eu faça um trabalho com empreendedorismo, com carreira profissional hoje, muitas dessas pessoas que vinham querendo falar de coisas práticas, e até hoje eles chegam ansiosos, que dia que você vai falar da minha empresa? Que dia que nós vamos entrar na sessão Uhum. em que nós vamos falar do negócio, falar de números? Eu quero resolver os números. Uhum. Ele acha que já vai na sessão, Sim. já vou resolver os números dele. E aí eu falo, Uhum. querido, calma aí, nós vamos falar do seu negócio, mas e o dono do negócio? Como é que está o dono do negócio? E o dono dessa carreira aí? Sim. E o dono Uhum. da carreira? Você que trabalha lá na Sim. empresa X com a profissão Y. Como que está? Porque às vezes você que está matando seu negócio, você que está dando um tiro na sua carreira. Né? Um suicídio, então, sem perceber. E aí Uhum. eu entendi que eu falei, poxa, eu preciso. E eles chegavam muito, às vezes com algumas coisas, né, do passado, às vezes com alguns traumas, às vezes é um cara que quebrou lá atrás e está tentando de novo. É uma pessoa que sofreu abusos na sua carreira e, e ainda hoje não se vê como um bom profissional. Então eu falei, Sim. poxa, eu preciso. Eu já até troquei umas figurinhas com você, né, Lívia? Já pedi coisas para a Uhum. Lívia, a Lívia já forneceu algumas dicas, algumas coisas, porque eu precisava. E aí entenda, eu não estou substituindo a Lília aqui, mas eu precisava pelo menos mostrar para ele que essa é a raiz. A raiz está aqui. Nossa, do Uhum. empreendimento, às vezes ele até assusta, mas parece que está tão lá no fundo, tão lá atrás, está tão mais, a gente tá tão mais cavado, está na raiz mesmo, e o problema ele quer dar fruto já. Mas o problema, às vezes, Uhum. é a raiz mal plantada, uma coisa lá na raiz que está mal resolvida. E muitas vezes é no líder, é aqui. Por Sim. mais que o coach Sim. vai trabalhar, vai utilizar um pouco o coach vai utilizar um pouco da PNL, que é a programação neurolinguística, mas precisa Sim. entender, né? E eu precisei, e a psicologia tem me ajudado muito a entender, fazer uma leitura melhor do meu cliente. Eu acho que como profissional hoje, por mais que eu já tinha aí, né, 5 anos de carreira como coach, mas nossa, está me ajudando a fazer uma leitura do meu cliente. Parece que eu estou enxergando, sabe aquele raio-x? Parece que eu comprei um aparelho de raio-x novo. E eu consigo Uhum. muito mais. Eu consigo ver muito mais. E por que isso? Porque aí eu consigo também orientar e mostrar para ele muito mais. Porque se ele quiser até, em paralelo ao processo de coach, procurar um psicólogo, sim, ele vai procurar. Porque ele agora tem um parecer de um coach que também se atentou e quis, né, buscar um olhar e dar um norte para ele. E aí ele vai lá e, opa, então eu Sim. entendo que aqui também eu preciso pensar, mexer e tratar. Sim, sem dúvida. Assim como eu tinha. Tenho cliente, e eu tenho Para ele cliente que entender também, né, Erickson? Desculpa te cortar, mas para ele entender também que para esse processo que ele procurou ter um bom resultado, né, ele precisa mexer em coisas um pouco mais profundas, né, Uhum, e que não cabe a um exatamente. coach fazer, né, É, cabe a um profissional, um psicólogo ou um outro profissional, sim, né. sim, A gente está uhum, falando da psicologia aqui, mas a gente tem outros auxílios também, né, a própria psiquiatria, né, que ela nos auxilia muito. Então, assim, é ele entender, olha, até aqui a gente chega e vai ter um resultado, mas precisa ir um pouco mais além, né? Para que você tenha um sucesso mais efetivo. exatamente. Então foi crucial, podemos dizer assim. Tem sido e foi crucial para eu ter um entendimento, um olhar um pouco melhor e conseguir
enxergar os meus clientes um pouco melhor. E é tão profundo isso, né? Poxa, ele veio fazer um coach empreendimento, cara. Ele veio ver, ele tá Uhum. abrindo um negócio, e aí, olha só, mas olha como que fica rico o processo e como que ele fica saudável se ele tratar isso, sabe? Ele Sim. vai na raiz, não é um achismo também. Aqui também Não, claro que não. eu conheço a Lília também, a gente está falando de dois profissionais na sua área que são sérios Uhum. e a gente está, sabe, nós não temos vergonha de falar que a gente não sabe, nós não Uhum. temos, nós não vamos também confiar no nosso próprio braço, é só o coach, mais nada, é só psicologia e Uhum. todas morrem. Todas as Uhum. outras técnicas Sim. morrem. Não, Sim, a não é Daiane isso. até está perguntando aqui, Erickson, se você Sim, indica um psicólogo no processo de coaching. sim. A Daiane que perguntou. Daiane. A Daiane já fez um processo comigo. Então, Daiane, sim, sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela faz paralelo um processo comigo para a carreira Uhum. e em paralelo ela faz um processo com a psicóloga. E eu já conhecia a psicóloga dela, teve um momento que nós trocamos umas dobradinhas, sabe? Eu falei umas coisas que eu Uhum. estava tratando para a carreira, para ela, né, saber até onde. E ela me falou algumas coisas também. A cliente estava ciente, permitiu que nós dois tivéssemos contato. Poxa, e a psicóloga até Uhum. falou assim, poxa, eu gostei dessa dobradinha que a gente fez e tal. E foi muito bom. Sim. E foi Uhum. muito bom para ela. Ela tem rompido e avançado. Então, Daiane, entendendo, acho que a gente precisa ser muito coerente. Como a Lívia, eu sei que vai ser sempre. Entendendo que aquele cliente precisa de uma terapia. Eu já encaminhei clientes para psiquiatra, porque não era o meu caso. Falei, olha, não, nem era um caso psicológico, não, precisa mesmo um acompanhamento psiquiátrico. Uma Eu já intervenção, encaminhei. né? Mas É. E não tem essa coisa, vou perder cliente, vou perder dinheiro. Não existe isso, gente. não Esse não é. perde, gente. Não, ele que Todos não nós pode se ganhamos com perder isso. mais. Exatamente. Ele que não pode se perder mais. Tá? A Zélia falou assim: ó, interessante fazer os dois ao mesmo tempo. Coach e terapia. Eu já recusei um processo de coach por perceber que a cliente necessitava de uma abordagem que eu não posso fazer. Ô, Zélia, depende do nível que o seu cliente está. Eu já encaminhei clientes, já tive dois casos. Eu já encaminhei uma cliente, falei para ela, primeiro, passa por uma terapia, porque aí quando você estiver lá na frente, já com algumas coisas tratadas, você vem para o coach, que aí eu acredito que você vai ter se fortalecido mais. Então é a mesma Uhum. coisa de eu colocar ela para empurrar a carruagem dela, mas ela ainda tem um problema de asma que ela não tratou. Ela vai, em algum momento, não vai aguentar. Então, eu estou terminando de matar ela. Uhum. Eu puxar, porque o coach é meta, ação, a prática, e às vezes Sim. ela não vai Objetivo. conseguir responder, porque tem algumas coisas psíquicas que ela precisa tratar. Mas eu já tive clientes que ela já estava um pouco mais avançada e fazia em paralelo os dois e funcionava bem. Então, é entender, diagnosticar esse cliente, ter um olhar até clínico mesmo, não Sim. só um cliente número, não só mais um cliente, mas é entender o que cabe. Então, eu já tive os dois. Já tive clientes que fez paralelo, já tive clientes que eu indiquei primeiro ele passar por uma terapia e depois ele passar por um processo de coaching. Uhum. Não, e é interessante, Edson, porque assim, você falou, né, que eu ia matar o cliente antes, né? Quer dizer, ninguém perde com isso, né? Todos nós ganhamos, ganhamos experiência, ganhamos respeito, né, pelo nosso trabalho, né? Porque tem coisas, por exemplo, que nem eu como psicóloga não consigo. Eu tenho parcerias, sim, de outros Sim, profissionais da área sim, da sim. saúde, da área da educação física, né? Pessoas às vezes que chegam com questões, por exemplo, de emagrecimento ou de não consegue, com compulsões alimentares, né? E quer fazer uma parceria bacana com outros profissionais, a gente tem que ter essa rede, a gente tem que construir essa rede, né? E o coach, ele vem nesse processo para mostrar para a gente assim, dá para acelerar um pouquinho, mas desde que você tenha consciência do que você está fazendo, né? A gente tem uma rede, a gente tem um amparo por trás, beleza, então vamos seguir em frente, né? É o que a Zélia perguntou. Você pode sim fazer um processo de coach, fazer um processo terapêutico, seu resultado vai ser muito melhor, porque além de entender aquele objetivo que você quer alcançar,
você aprende a se conhecer, aprende os seus limites, né? Aprende que tem hora que você tem que se desafiar, né? As pessoas têm medo de desafio, muito medo. E desafios pequenos, elas têm medo, né? Ou elas têm alguma questão, algum trauma, né? Que impossibilitam elas de ir para frente. Então, coisas assim, você alinhando uma técnica à outra, você só tem a ganhar. Exatamente, exatamente. Tudo a gente vai complementar. Uma coisa que sempre chamou muita atenção, e quando começou os processos de coaching, eu fazia mais presencial do que online. Hoje a maioria é online. Depois da pandemia, Sim. então, tudo ficou online. Mas Uhum. uma coisa que chamava muita atenção, e eu sempre procurei fazer isso, era trazer outros profissionais para complementar. Então, no início ainda estava definindo o meu nicho como, Uhum. como, como coach, né? No primeiro ano, você faz de tudo, processa de tudo, até definir bem o nicho, né? E eu estava definindo meu nicho, então eu tinha uma cliente que queria emagrecer. Aí fazer coach emagrecimento, isso eu já fiz. Mas aí eu trazia um nutricionista em algum momento. Eu não tentava me passar por nutricionista, eu trazia um nutricionista. Ou eu ia com ela no nutricionista, ou eu ia com ela no personal trainer. Quantas vezes? Ou eu ia já tive, ou eu ia com ela fazia uma sessão que estava eu e uma psicóloga junto com ela. Então sempre já tive essa tensão de trazer outros profissionais. Aqui, olha, a Ana tá falando assim, era você mesmo. Olha como é que você sabe que é você? Era você mesmo, você está muito bem. Já estivemos juntos. A Ana é uma mesmo. É você mesmo, Ana. A Ana, eu já tive com ela, sessão com ela com nutricionista, já fui com ela, já tive com ela trouxe um personal, uma vez colocando a Ana para lutar boxe na rua, e eu falando no ouvido dela como coach sobre o que a gente estava Uhum. tratando, deixei ela louca já. Mas ela gostou tanto, fez 2 processos. Isso foi Olha muito só, bom. tá vendo? Mas por quê? Assim, não era incorporar o coach, incorporar o nutricionista, o coach incorporar o psicólogo, o coach incorporar o Uhum. personal. Não, eu entendi que a Ana estava precisando dessa orientação e aí eu começava a trazer parceiros. Começava a trazer Sim. parceiros. Então essa é a ideia, sabe? Aqui mesmo nós trocamos figurinhas nos bastidores, somos parceiros, porque essa de fato é a ideia. Quantas Sim. vezes já me pediram indicações de palestras em que até pediram algumas palestras para eu falar, ou pediram indicações de psicólogos, ou psicólogos. Então eu vou indicar pessoas que eu conheço, que eu confio, que vão poder ir lá falar, esclarecer, e não é minha Uhum. praia. A gente não pode querer também ficar abraçando o mundo, sendo que não é minha Sim. praia, e depois você não manda bem e compromete seu trabalho. Uhum. Então é Uhum. claro que vai lá, isso, claro, não retira de nós ser estudiosos, tanto que a gente está, né, você foi lá, buscou uma formação em coaching, estou fazendo uma pós em psicologia, a gente precisa, sim, estudar, mas entender até onde também você tem know-how para ir, né, Lili? Sim. Sim. Porque a gente, por exemplo, né, o coaching é uma ferramenta nova que a gente tem, né, até então, eu acabei de Uhum. falar, que até 2013 a gente nem tinha ela aqui em Belo Horizonte, né, eu fui lá em São Paulo fazer porque a gente não tinha oferta aqui. E, apesar, né, de ser um termo muito antigo, né, e ser muito usado no meio esportivo, né, dos treinadores, É, dos técnicos, nosso meio, assim, do dia a dia, né, profissional, da área de gestão de pessoas, da área de administração de empresas, de carreira, é uma ferramenta nova, né? E isso que você falou é interessante, porque a gente também, né, a gente tem esse cuidado, né, de perceber, né, eu percebo meu limite, você percebe o seu, mas a gente tem isso. profissionais aí, né, que não conseguem fazer perceber, né, o seu limite e começa a fazer uma série de coisas lindas que a gente sabe por aí, né? A psicologia é uma ciência, né? Ela existe há muito tempo, né? Muitos anos. Cada dia ela se consolida mais como ciência, né? O coaching é uma ferramenta nova que bebe da água da psicologia, da programação neurolinguística, da área da administração de empresas, da área Muito. esportiva, né? Nem por isso é uma ferramenta vazia,
né? É uma ferramenta séria, é uma ferramenta capaz de ajudar o outro, sim, né? No seu processo, desde que tenha também, né? Um coach sério, que tem essa visão, né? Que não vai lá chegar lá e fazer, como a gente vê às vezes nas formações, né? Aquele espetáculo, né? Lá, você, a partir de amanhã, você está ganhando 100 mil reais, né? Que a gente ouve isso por aí, infelizmente, né? Eu não ganhei E ainda não. pessoas Eu assim, não ganhei eu ainda não. também não, mas vamos ver, né? Mas a gente sabe que tem isso por aí, né? Então, assim, é ter seriedade com o trabalho da gente. Quer dizer, você está fazendo seu nome, eu estou fazendo o meu, pautados numa ética, né? Você já falou Sim. várias vezes, olha, eu sou coach, estou fazendo uma especialização em psicologia, por quê? Porque isso vem agregar o meu trabalho. Eu não vou ser psicóloga amanhã, acabou minha pós, sou psicólogo, não, né? Mas isso agrega ao meu trabalho, né? Eu estou ajudando pessoas a melhorar o seu desempenho, né? E cada vez mais, a gente quando começa a estudar, a gente não para, Érico. Cada vez mais você vai querer conhecer mais e conhecer mais. E tem tanta Sim. ferramenta bacana, né, que nos ajuda. Eu acho que assim, esse conhecimento, como eu disse, vai ampliando, está ampliando e vai estar a minha leitura sobre o ser humano. Ao ponto de eu fazer Sim. uma leitura e falar assim, amigão, partiu psicólogo, você não pode, não pode estar aqui comigo, não. Nossa, mas Sim. você é louco, você vai fazer isso. Gente, olha só, eu tô na profissão, ou eu tô na profissão para ajudar pessoas, ou eu tô na Uhum. profissão para ficar rico. Então, acho que eu preciso olhar isso bem. Porque se eu tiver para ficar rico, eu vou pegar todo tipo de cliente. Não, e O vou cliente enganar as pessoas, né? Começa a enganar as exatamente. pessoas, Eu né? não vou ter o Não, eu know-how para resolvo fazer. aqui para você, ó. Eu resolvo aqui para você, É, né? E não é por o, aí, né? um feedback que, por exemplo, como a Ana diz aqui, sobre o meu trabalho, é porque eu fui coerente até o ponto que eu posso te ajudar, Ana, até aqui. Então, é até Uhum. aqui que eu vou te ajudar. O coach vai até aqui. Então, não, até aqui me ajuda, me atende. É isso que eu preciso. Ok, então vamos lá. Então, é até aqui. Sim, Então, é esse até aqui também que te ajuda e que te atende o que você precisa nesse momento. Então, é isso. É ser extremamente coerente, porque o resultado, o maior resultado não é o quanto que está caindo na minha conta. É claro que o valor ajuda a mim, ajuda a Lília, mas o resultado é aquele que o cliente vai falar lá no final, o sem testemunho que ele dúvida. vai dar lá no final do que ele Não, e o que a alcançou, sua do que ajudou. consciência também, né, Erickson? A sua consciência no final do dia, ela fala com você, ela dita, Nossa, né? Poxa, exatamente. realmente você fez um bom trabalho, né? Você está no Ex- caminho certo, né? A exatamente. gente estava Então, conversando antes aqui, um pouquinho antes, eles falando exatamente disso, né? Eu tenho que ter essa consciência tranquila comigo. Se eu estou fazendo uma formação com uma ferramenta que é para ajudar as pessoas, como que vai vir essa ajuda? Como que vai ser, né? Patrocinada essa ajuda, né? Tem que ser em cima de muita ética, de muita coerência, de uma consciência tranquila do trabalho que eu estou fazendo, né? Que aquilo de fato fez efeito. Quando você coloca lá no Instagram, né, os depoimentos dos seus clientes, sim, quer dizer, aquilo ali tem um peso cada dia sim, maior para você, né? Aquilo não sim, é para envaidecer a gente, não. Aquilo é para mostrar para a gente que a gente precisa cada vez mais se aprimorar, conhecer mais, para ajudar sim. mais ainda, mais pessoas, né? E aí e são as histórias que são efeitos. Né? Na verdade, olha a responsabilidade que nós temos, né? A Uhum, Lídia, de um trabalho dela, eu com o meu trabalho, poxa, é um ser humano, é uma sem vida, dúvida. é É uma uma, é vida. um, é alguém, por exemplo, no meu caso, é alguém com seu empreendimento, que está investindo tudo com a sua carreira, é alguém com seus Está traumas, com as apostando nesse consequências, processo, né, Eric? confiando. Tipo Estou assim, ele está apostando nesse processo. não, ele está entregue, né? A gente precisa ser muito honesto, Exatamente. coerente, verdadeiro. Ele está entregue. Está entregue. Eu sinto isso. A Lília sente isso. Eles estão entregues. Então, peraí. Sim. Fazer besteira? Uhum. Fazer besteira, eu vou ser desonesto, eu vou. Poxa, é uma vida. É uma vida. Sem Eu tô ali dúvida. para ajudar e não estragar. Eu tô ali para Uhum. ajudar e não estragar ou terminar de matar aquela pessoa que está querendo respirar um novo fôlego através daquela técnica, através daquela ajuda, daquele apoio, daquele auxílio, seja o coach, seja a psicologia, ou Uhum. seja outras vertentes que nós estamos falando aqui. Então, Uhum. essa coerência que vai me fazer dizer que eu não posso, muitas vezes também eu já vi, presenciei, eu já soube, já vi dos dois lados, de profissionais
Claro, gente, profissionais bons e profissionais ruins vão ter em todos os âmbitos, ok? Eu não posso também pegar um profissional ruim da psicologia, que alguém que fez alguma coisa errada, para fortalecer o coach. Como a Lília não vai Sem poder pegar dúvida. alguém que fez burrada do coach para fortalecer a psicologia por em cima daquilo. Jamais. Não, existe péssimos profissionais em qualquer ambiente, tá? Uhum, Agora, assim, o que importa é quem você tem sido como profissional. Aí depende qual carreira que você está agora e está vendo a gente aqui assistindo. Então, depende qual uhum, carreira, como você tem sido como profissional. Agora, também eu não posso ficar segurando. Então, se eu entendo que o João e a Maria são dois clientes que eu tenho, eles precisam de um trabalho psicológico, eles precisam de uma terapia, eu preciso liberar eles. Ai, mas uhum. nossa, meus dois clientes emocionais, gay, ou porque eles estão me pagando. Gente, o que adianta pagar, mas se lá na frente eles não vão falar bem do trabalho porque não funcionou para eles? Então, não para que nós possamos. Opa, a Lília saiu, mas eu já vou convidar ela aqui novamente. Espera aí. Vamos lá. Enquanto a Lília está voltando, já aproveita, manda sua pergunta. A gente está caminhando para o final. Olha como é o tempo voa. Não Voltamos. caiu, né? Caiu a conexão. A minha que caiu, né? Mas já estabelecemos. Está Ótimo, conseguindo ver, ótimo. me ouvir? Sim, sim, perfeito. Ok. Então, quero já aproveitar, pessoal. Vocês mandem perguntas aqui. Qual a sua dúvida? Qual a sua pergunta? Agora é a hora mesmo dessa live ser esclarecedora para você também que está aqui, que já Uhum, ouviu N coisas, ou que não uhum, sabe muito bem alguma uhum. coisa a fundo. Então, nós estamos aqui para fazer uma live um pouco esclarecedora e ao mesmo tempo, unir forças, tá? Uhum. Só lembrando, né, Edson, também, E, lembrando não, reforçando, né, que não que o coaching, como é uma ferramenta nova, né, jovenzinha aí para nós, né, nesse meio empresarial que a gente falou, né, nesse meio, né, do dia a dia mesmo, que ela isso. não seja uma ferramenta vazia, né, gente? Eu deixar claro isso. Ela utiliza técnicas, né? A gente já falou que ela bebe de fontes da psicologia, das práticas de programação neurolinguística, mas não é uma prática vazia, né? O coach ele trabalha com ação, mas ele busca, né, esse embasamento em outras áreas também, para que tenha um resultado efetivo ali naquele objetivo do cliente. Tá? Deixar isso claro também, porque senão fica parecendo que, então tá, a psicologia é uma ciência, o coaching é um lero-lero. Não é por aí, né? Ele é uma ferramenta eficaz, sim, desde que seja bem aplicada, desde que tenha uma consciência clara, tanto do aplicador como de quem vai receber nessas técnicas, que tenha um comprometimento de quem está ali naquele processo também, né? Porque o resultado depende 100% dele, né? Eu estava Exato. lendo que a ideia do coach, por exemplo, ela surgiu desse viés assim, de que você é o seu próprio competidor, né? Então você tem que dar conta disso. Você não pode delegar o seu prejuízo a terceiros, né? Ainda que tenha terceiros envolvidos, mas a responsabilidade é sua. E no processo de Sim. coaching não é diferente, né? Assim também como num processo terapêutico, eu sempre busco com o meu cliente fazer uma aliança terapêutica. Né? O que, que é isso? É ele se comprometer comigo. Porque senão ele cria ali naquele ambiente uma expectativa em mim que eu vou resolver o problema dele. Né? Nem no coaching, nem na psicologia, a gente não faz isso. Né? É o cliente com toda a responsabilidade dele naquele processo, seja ele um processo terapêutico ou seja no processo de coaching. Claro que no de coach a gente está falando ali de um direcionamento, né? O profissional de coach ele vai dar um direcionamento. Olha, para chegar, para alcançar seu objetivo, você vai seguir esse caminho aqui, né? Tranquilo? Está coerente para você, né? Assim como eu faço no meu trabalho na psicoterapia.
né? A gente faz uma aliança terapêutica, a gente vai construindo junto um trabalho para que ele tenha os resultados cada vez mais sólidos. Isso é muito importante a gente lembrar aqui. Eu acho que é uma pergunta que talvez iria ficar no ar aí, Erickson. Sim. Pergunta aqui, ó. Vai de encontro à constelação familiar? São técnicas completamente diferentes, né? A constelação familiar, ela visa aquelas crenças, aquelas questões que estão envolvidas no contexto familiar mesmo, né? Imagina você assim, que aquilo que você se tornou tem os frutos ali naquela base, né, familiar. Então, são coisas completamente diferentes, ok? Sim, também concordo. Eu não vi o nome da pessoa que perguntou, mas é isso. Não vai de encontro. São técnicas, são ferramentas diferentes. A constelação familiar é uma abordagem da psicologia, né? Ela trabalha com esse viés da questão familiar, tá? Dos conflitos familiares, ok? Vamos lá, você tem mais alguma pergunta? Aproveite, agora é a hora. Aproveite essa live, faça a sua pergunta, tira a sua dúvida, que isso é importante. Nós estamos aqui, de fato, mesmo para esclarecer. Nós estamos aqui, ó, desde que nós começamos, esclarecendo, falando, tirando alguma dúvida. Essa semana mesmo eu falei com uma cliente sobre isso. Falei, olha, eu falei os dois vertentes. Seja psicologia, e seja para alguma movimentação. Esse dia eu também falei para uma cliente, olha, eu acho que nesse momento agora você precisa desse movimento, dessas metas, dessa agitação, essa agitação que eu digo assim, essa chamada que o coach tem, porque vai do momento que a gente entende que o cliente está passando e o que ele quer, ele precisa. Claro, quanto mais a gente estuda, mais, como eu falei, a gente vai ter uma leitura melhor, maior, para falar assim, olha, eu consigo te ajudar até aqui. Aí é uma decisão do cliente. Eu acredito que se você fizer isso aqui primeiro, ou se você fizer esse paralelo, ou se você foi lá e fizer mesmo essa técnica, você vai ter melhores e maiores resultados. Então, é ser coerente também, verdadeiro, sempre com o seu cliente. Ah, mas eu vou perder cliente. Você não perde. Ele ganha. E ele ganha, e você ganha, porque alguém um dia falou a verdade para ele, e ele vai falar quem falou a verdade para ele foi você. Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas, elas não gostam de ser enganadas, né, Erickson? Exatamente. É muito chato, né? Quando você passa ali um tempo com um profissional, você está percebendo que está te enrolando, e na verdade não é nada daquilo que você queria, né? E isso é muito desagradável. Foi a Samara que perguntou, ela está dizendo que nunca fiz constelação, por isso perguntei. Pois é, Samara, se você quiser saber alguma coisa relacionada a questões familiares, a constelação familiar ela vai te ajudar, tá? Não, aí não cabe a um processo de coach mesmo, não. Tem que ser uma psicoterapeuta que trabalha com constelação familiar para te ajudar a entender esse processo aí de conflitos familiares, de rejeição, ou qualquer outro que você tenha curiosidade de saber, né? Enquanto o pessoal faz as perguntas, Erickson, vamos fazer um linkzinho aqui entre a psicologia e o coaching. É importante. Ó, pessoal, coaching, né, trabalha com metas e objetivos, né? Então, é um processo que tem início, meio e fim, né? Você procura um profissional de coaching porque você tem algo específico. Por exemplo, você me corrija se eu estou errado, viu, Erickson? Que eu fiz há muito tempo atrás. Erickson, olha, eu estou aqui na empresa, estou num cargo e, nossa, eu almejo chegar a CEO dessa empresa. Preciso de um processo de coach para me ajudar a chegar lá. Você me ajuda? Não é isso? Então, nós vamos trabalhar as questões que estão envolvidas ali, né? Para que ele consiga alcançar esse objetivo, né? A psicologia não, gente. A gente trabalha com um processo. Quanto tempo vai durar esse processo? Depende de cada indivíduo, depende da abordagem que o psicólogo utiliza, né? A gente tem abordagens aí que se arrastam por 10 anos, às vezes, né? O cliente é um cliente de análise, então ele fica lá por um tempo maior. Outras abordagens têm processos mais curtos, mas nada assim com prazo determinado. Não é uma coisa que tem início, meio e fim, né? Depende do tempo do cliente, né?
O coach identifica e corrige crenças limitantes, sim, no processo, né, Erickson? É isso mesmo? Você está Exatamente. lá, você fala, Lília, você não conseguiu ainda ser um CEO daquela empresa porque tem alguma coisa travando aí, ó. E aqui entra alguma coisa que pode estar bem psíquica. Aqui entra Uhum, uma PNL, aqui entra muito essa sim. questão de inovação da mente mesmo, porque pode estar travando ele, né? Ele quer chegar no lugar, mas ele está travado. Então, por isso que aqui, Sim. quando eu falei lá no início, dentro do que eu trabalho, seja para um empreendedor, seja para a carreira, que é o meu nicho, quando eu falo que ele está dando tiro no pé, é aqui. Ele tem uma crença, Uhum, mas ele quer chegar num lugar que vai totalmente contra essa crença dele. Então, uhum, essa hora dá um choque. E aí a gente precisa sim. entrar com uma sessão aí, como a gente fala no coach, até um pouco mais mental, e aí a gente vai precisar mesmo de outras ferramentas, outros tipos de conhecimento. Então, o coach ele precisa, coach antenado, ele Sim, precisa sem estudar dúvida. e pedir ajuda, porque senão o coach também pode ficar perdido, profissional. Não entender porque que o cliente Sem não dúvida. consegue ir para aquele lugar que ele falou que quer ir. Sem dúvida. Verdade. O coach colabora com a mudança do comportamento, né? Então, o coach é ação. Eu vou trabalhar aquele comportamento para que você chegue no objetivo esperado. Não é isso? Exatamente. Trabalhar autoconfiança, autoconhecimento, autoestima, né? De novo, tem a questão de comorbidades aqui, né? Nós não estamos falando de processo de depressão, nem nada. Nós estamos falando de, às vezes, aspectos é, menos profundos que estão ali, né, dando aquele entrave ali no processo, e aí a gente trabalha um pouco esse autoconhecimento, essa autoconfiança dele, né? Nada que seja oba-oba, né? Mas coisas bem centradas, né? Olha, você precisa se conhecer aqui, saber até onde você consegue ir, para que eu também consiga te ajudar, né? Então isso é muito importante. E o trabalho com a autoestima, né? Resgate de autoestima, às vezes é uma questão assim de uma crença que ele até traz, né, já de mais tempo, mas que são coisas mais superficiais. Aí você mostra para ele, né? Você faz um trabalho com ele, mostra para ele, olha, isso aqui tá só na sua cabeça, né? Isso aqui não existe. Vamos para frente, vamos deixar isso aqui guardadinho aqui, depois a gente volta nele se for o caso, né? E vamos embora. Porque, inclusive, aí, nesse ponto, você ajuda ele a ter autoestima. Não é isso? Sim, exatamente. Exatamente. Aí é um trabalho mais, né, consistente e, de fato, um trabalho equilibrado. Coerente com a ferramenta e com o que o cliente precisa para aquele momento, né? Sem dúvida. Mesmo porque, né, Erickson, às vezes é uma coisa tão pequenininha, às vezes, que nem o próprio cliente não conseguiu identificar ainda. Ele fala, não, mas puxa vida, é só isso que está me atrapalhando aqui, aí para frente, né? Num processo Ex- desse, eles cobrem isso. Nossa, é como ganhar uma partida de futebol, gente. É muito Exatamente. gostoso, né? Exatamente. E E aí a aí, gente mais falou alguma dos pergunta? prazos e metas, né? E aí a gente fala assim da psicologia como sendo algo um pouco diferenciado, é a questão mesmo de trabalhar as disfunções cognitivas, transtornos mentais, né? Que aí já foge um pouquinho bem, né, do objetivo do coach, né? É, a gente trabalha com prevenção, tratamento, né, diagnóstico, né, que são coisas completamente diferentes do processo de coaching. Exatamente. E aí, pessoal, se tiver alguma pergunta, nós estamos caminhando aqui, ó, últimos minutos para a gente fechar essa live esclarecedora. Passou Esclarecedora. Eu tô, rapidinho, né, Eric? nossa, bem que a gente falou, né? Vai passar rápido. Esclarecedora, mas estou Super. feliz de a gente fazer isso aqui, falar, ter um tempo assim para que nós possamos esclarecer, para que nós possamos desmistificar algumas coisas, né? É engraçado, né? A gente está falando de crenças, mas até nisso há crenças, né? Crenças sobre a Sim, psicologia, crenças sobre o coaching, sem crenças que dúvida. não condizem com as ferramentas, né? Crenças que Uhum. não dá para misturar os dois e fazer. Não dá para misturar, não. Eu falo que não dá para caminhar, é paralelo e fazer um trabalho complementar, né? Não, Uhum. são crenças. Por que não? São Sim, crenças. sem Então, nós dúvida, sem precisamos dúvida. desmistificar isso.
Sem dúvida. Não, é igual você perguntou no início da psicologia. Até hoje você ouve pessoas falando, não, eu não vou procurar um psicólogo, eu não sou doido, né? Eu não sou doido da cabeça, né? E dirá um coach, né? Que eu nem sei o que que é, se é uma coisa nova, né? Nem sei o que que é isso, gente. Eu não vou É procurar isso, nada, nem né? sei falar, né? Você É, nem falar o nome. Sem nem falar o nome, sem nem para que serve, né? Quem é que faz, nem nada, né? Então, assim, a gente ainda esbarra nisso, né? Às vezes a pessoa chega pra gente para perguntar e é uma obrigação da gente falar mesmo, né? É desmistificar, começar a mostrar para as pessoas que o coaching é para quem quer, né? A psicologia é para quem quer, para quem precisa, né? Todos nós temos questões a serem resolvidas na vida, todos, né? Nem por isso coloca a gente numa questão em que a gente é doente mental, né? É uma palavra até pesada, né? Doente mental. Não, gente. A gente está ali fazendo processos diferentes para resolver questões, para nos ajudar a ser mais felizes. É só isso, né? Qual que é o objetivo de você procurar um processo de coaching para desamarrar essas coisas que na sua carreira que não vão para frente? É para você ser mais feliz, para você viver melhor, para você se relacionar melhor com as pessoas, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando, deixar de lado um pouco as críticas, deixar de lado um pouco esse mimimi que a gente tem vivido, né? E cada um procurar o que te traz mais felicidade, o que faz sentido para a sua vida, tá? Seja um processo terapêutico, seja uma terapia holística, seja uma religião, seja um processo de coaching, seja o que for, para que você seja melhor, para que você se sinta melhor, né? Para que a gente seja seres humanos melhores, que é isso que a gente está precisando nesse mundo. Exatamente. E você também, quem está assistindo a gente aqui, seja agora ou até depois, busca conhecimento. Não, o que ouviu não passa para frente. Eu ouvi que é isso. Um dia alguém comentou que era assim. Não passa para frente que você busca conhecimento. Né? Tem a Lília aqui, nós nos colocamos à disposição. Tem outros profissionais sérios, bons. Então vai lá e tire a sua dúvida, mande a sua pergunta. Por isso nós estamos fazendo essa live para esclarecer, para falar. Então é importante que você esclareça, que você fale, que você tire a sua dúvida e que você, né, desmistifique também. Não, agora eu sei, mesmo que você não vai fazer nenhum processo de um ou outro agora, mas não passar uma informação errada também para frente. Eu ouvi, eu reproduzi. É porque um amigo falou que era isso. Psicologia, vai aqui, não. Então, muito cuidado. Muito cuidado e a gente pode estar passando crenças para frente. Sem dúvida, Érico, é isso mesmo. Muito bom, Lília. Quero te agradecer antes que o Instagram nos derrube aqui. Quero te agradecer. Ele é educado, né? Ele acaba, né? Do nada. Derruba sem falar nada. Sem falar nada, verdade. Por você ter topado. Eu falei desde o início, não teria ninguém melhor que você para estar aqui comigo falando sobre isso, abordando nessa live esse tema para a gente colocar cada coisa no seu lugar. Desde que nos conhecemos, foi muito legal. A gente não se opôs a nada e por isso que a gente quis até trazer essa live aqui. Pelo contrário, a gente se complementou, a gente se conheceu, complementou e se ajudou e tem se ajudado até hoje. E por que não ajudar a esclarecer outras pessoas? Então, muito obrigado mesmo. Te admiro como profissional demais. Obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite. Gostei muito do bate-papo. Foi ótimo. E sempre que precisar, estou disponível. Sempre. Pode contar comigo. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato depois, fiquem à vontade. Pode chamar a gente no direct que a gente responde. Bom, a galera que me segue aqui, ó, Lília Lima, aproveita, segue, conhece um pouco do trabalho dela. Pessoal, e você que esteve aqui com a gente, você que perguntou, que não perguntou, que esteve aqui, espero a gente ter ajudado você. Se você tem alguma pergunta mais específica, mais íntima, que você não quer colocar aqui, você chama a gente lá no direct, individualmente, nós vamos, seja eu, seja a Lília, nós vamos estar disponíveis para responder vocês, tá bom? Então, uma ótima noite, Lília. Obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para você, ótima semana. Eu que agradeço. Para você também. Bons processos de coaching aí para você. Obrigado. E bons processos psicológicos aí também.